Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao nosso canal, o Advogado de Cristo, José Augusto Neto. Peço que você faça a sua inscrição, que você peça seu colega para fazer a sua inscrição e que você dê o seu like para você ajudar esse canal a crescer. Nós vamos para o vídeo 4 no nosso mini curso sobre recursos no processo penal. E nesse vídeo 4 nós iremos estudar os efeitos recursais. Ok? É muito importante o advogado e o estudante de direito ter uma noção dos efeitos recursais, que são 4, ok? 4 efeitos recursais no processo penal. É o efeito devolutivo, o efeito suspensivo, o efeito extensivo e o efeito regressivo, ok? Qual o efeito? O que é o efeito devolutivo, né? Que é devolutivo. Essa questão do devolutivo é para devolver o processo ao juiz? Não. Em verdade, é a possibilidade, né, da instância superior rever toda a matéria. Você está devolvendo ao Poder Judiciário para que o mérito da causa seja reavaliado. Então, é o efeito devolutivo. Esse efeito ele está presente em todos os recursos. É regra. Todos os recursos do processo penal, todos os recursos do processo civil têm efeito devolutivo. E o efeito suspensivo, tenha muito cuidado nesse efeito em processo penal. Ele impede a eficácia da decisão atacada, ou seja, aquela sentença do juiz que você está impugnando, você está entrando com um recurso no tribunal, se você conseguir efeito suspensivo, você impede que aquela decisão do juiz já tenha efeito imediato, né? No processo penal, em regra, se o réu estiver solto e não estiverem presentes os pressupostos da preventiva, mesmo diante de uma condenação, ele permanece solto, certo? E se ele estiver preso, por exemplo, no tribunal do júri ou em qualquer sentença judicial condenada, se ele for absolvido, mesmo que o Ministério Público recorra, mesmo assim ele tem que ser posto imediatamente em liberdade. Esse efeito suspensivo, o advogado criminalista ele vai ter muita luta agora com a reforma do júri. É normal o réu primário de bons antecedentes respondendo um processo em que não estão presentes os pressupostos da preventiva, ele ir para o júri e, se ele for condenado, mesmo assim, ele apelar em liberdade. Ocorre com a mudança da lei processual penal, se o réu for condenado a uma pena igual ou superior a 15 anos, mesmo que ele esteja em liberdade, ele pode sair do julgamento preso, né? Então, a luta da defesa para conseguir esse efeito suspensivo numa situação dessa vai ser muito grande. Como é uma matéria recente, vamos esperar a jurisprudência, a posição do Supremo sobre esse fato, né? Bem, o efeito extensivo, no caso de crime praticado em concurso de pessoa, o recurso de um réu se estende aos demais réus. Por exemplo, num processo de júri, 2 réus foram acusados de um homicídio e somente um recorreu da sentença de pronúncia, o outro perdeu o prazo, digamos assim. Ocorre que o tribunal anulou a sentença de pronúncia por falta de fundamentação. A sentença foi mal fundamentada. Então, com base no artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal, o tribunal anulou a sentença de pronúncia, que aquele réu recorreu, o segundo não recorreu. Ora, claro que os efeitos dessa sentença, dessa decisão do tribunal, ele se estende ao outro réu, ok? Esse é o efeito extensivo. O recurso de um réu se estende ao outro, a não ser que seja de caráter pessoal. Por exemplo, 2 réus foram acusados de um crime de roubo, um pegou 8 anos e outro pegou 7, não, ambos pegaram 8 anos de reclusão, né? E impetraram o recurso. Ocorre que a decisão de um teve pena diminuída porque o réu era menor de 21 anos. A pena diminuiu de 8 para 6 anos. Essa decisão se estende ao outro réu? Não, porque é de caráter pessoal, ok?
E o último efeito recursal é o efeito regressivo, que pode ser chamado também de iterativo. Ele possibilita ao juiz ad quo, o juiz que proferiu a sentença, ele se retratar, ok? Ele mudar a decisão dele. Por exemplo, no caso do júri, o juiz pronuncia o réu, ok? Ele pronuncia. E nesse caso, a defesa entra com recurso em sentido estrito para o Tribunal de Justiça, mas pede que o juiz ad quo, o juiz que pronunciou o réu, use o juízo da retratação, ou seja, que ele mude a decisão dele de pronúncia para impronúncia. É possível, se a defesa conseguir convencer o juiz, a lei permite que ele use o juízo da retratação e reveja a sua decisão. Então esses são os efeitos dos recursos, que vamos agora para a revisão, né? Você viu aí o efeito devolutivo, que possibilita uma nova análise do mérito, devolve os autos ao Poder Judiciário, ao Tribunal de Justiça, para examinar novamente o mérito da causa. O efeito suspensivo, ele impede a eficácia da decisão atacada, né? Lembramos que se o réu estiver solto e não estiverem presentes os motivos da preventiva, em regra ele recorre em liberdade, mas se ele estiver preso e se for absolvido, mesmo que o Ministério Público recorra, ele não pode ficar preso. O efeito extensivo, no caso de crime praticado em concurso de pessoas, a decisão de um réu, a decisão favorável a um réu se estende ao outro réu, a não ser que seja de caráter pessoal. E o efeito regressivo é que possibilita o juiz que proferiu a sentença rever a sua decisão. No próximo tópico, no vídeo 5, nós já começaremos a estudar as espécies de recurso. Ok? Espero você. Um abraço, que Deus te ilumine.